Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando agora início a mais uma aula da Escola Teológica Shema, desta feita estudando a Eclesiologia, a doutrina da Igreja. Antes, porém, de iniciarmos mais esta aula, que eu tenho certeza que será edificante, eu quero fazer alguns pedidos. Quero pedir a você que, porventura, ainda não é inscrito no canal da Escola Teológica Shema, que aproveite esse momento para se inscrever no nosso canal. E se você tem sido edificado com as nossas aulas, também lhe peço que dê aí o seu joinha, não é? Dê aí o seu like. Se você tem também interesse em fazer alguma pergunta, um comentário, está o espaço disponível para que faça isso, para que nós possamos interagir. E por último, eu te peço que não deixe de compartilhar esse vídeo, quer seja pelos seus grupos de WhatsApp ou mesmo nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo e ser edificado com as nossas aulas. Então, sem mais delongas, vamos à aula, agora, Eclesiologia. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar início hoje à nossa quarta aula, seja ela a penúltima aula, nossa aula de reposição, haja vista que perdemos uma aula por motivo de força maior. Então, como é um dia não oficial de aula, natural que tenhamos menos aluno do que o normal. Possivelmente, daqui a pouquinho chegarão outros irmãos, alunos, mas aqueles que não estiverem acompanharão certamente a nossa videoaula, a transmissão, ou mesmo o vídeo depois. Saúdo também a todos eles com a paz do Senhor Jesus. Mas nós vamos orar e dar início à nossa penúltima aula. Lembrando que amanhã, então, quarta-feira, nosso dia oficial de aula, retornaremos aqui com a graça e a permissão de Deus para darmos o encerramento a mais este módulo. E aí, então, teremos o sorteio de mais um livro, que já está, depois eu mostro a vocês, está aí, tudo certinho. Vamos orar para iniciar a nossa aula dessa noite. Querido Deus, eterno Pai, damos graças, louvores ao Teu nome, gratos por mais um dia que podemos nos reunir na Tua casa, em Tua presença, estudar, aprender a Tua palavra. Muito obrigado por cada aluno que aqui já chegou, os que estão a caminho. Peço que também os traga em paz, possamos aqui juntos desfrutar de uma comunhão sadia no Espírito e crescer no aprendizado da Tua Santa Palavra. Abençoe a cada um de nós, nós assim rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento. O nosso assunto de hoje começa aí na página 36, é o capítulo de número 6, a organização da igreja. Na semana passada, nós vimos na aula 3 os capítulos 4 e 5, tratamos da igreja e os seus símbolos, e encerramos a aula da semana passada falando sobre a espiritualidade da igreja, deixando claro que a espiritualidade da igreja, ela se revela muito além das quatro paredes, do ambiente de culto, das reuniões regulares. Na verdade, a verdadeira espiritualidade da igreja é aquela que é manifesta ao mundo lá fora. Aqui nós recarregamos as baterias, nos reunimos para adorar a Deus, para a edificação dos irmãos, também para a anunciação e proclamação do Evangelho, mas a verdadeira espiritualidade, ela se demonstra de forma prática no mundo lá fora. E o assunto dessa noite, começaremos aqui, nossa proposta para hoje, são os capítulos 6 e 7, e na próxima, que será a última aula, então, os capítulos 8 e 9, começaremos a falar sobre a organização da igreja. E a primeira questão que se segue é essa pergunta. A gente fala a igreja como uma organização, mas a gente questiona: a igreja, ela é um organismo ou uma organização?
um organismo ou uma organização? Quando nós falamos organismo, nós estamos remontando a uma identidade espiritual invisível. O organismo, um corpo. Falamos na semana passada a igreja, dentro dos símbolos da igreja, ela como corpo de Cristo, sendo Cristo, portanto, o cabeça, e a igreja formada por milhões, bilhões de membros espalhados por toda a face da terra, e de maneira que é impossível, humanamente falando, conhecer todos os membros do corpo de Cristo. Eu digo humanamente, né? Nós. Claro que Deus sabe, o Senhor Jesus conhece, mas nós não conhecemos todos os membros do corpo de Cristo. E assim sendo, pensando na igreja então como um corpo, ela é um organismo, como o nosso corpo, um organismo formado aí por vários órgãos, etc. E dentro desse aspecto, portanto, espiritual, invisível, universal, a igreja é um organismo. Porém, a igreja também é uma organização. Ela possui uma sede própria, uma inscrição estadual, um CNPJ, um lugar de reunião de culto. Não é? A maioria das igrejas, existem as exceções, em lugares de extrema perseguição, de proibição, talvez a igreja dificilmente terá uma identidade visível, um lugar onde tem lá a placa igreja, uma placa denominacional, talvez se reúna às escondidas, nas casas, nos porões, mas via de regra, a igreja ela tem uma identidade visível para a sociedade. Nós até tratamos semana passada, que às vezes nós chamamos o local da reunião da igreja de igreja. Nós chamamos o templo, que é o edifício onde a igreja se reúne, nós, pela força de expressão, nós chamamos de igreja. Nós dizemos, hoje eu vou à igreja, ontem eu não fui à igreja, semana que vem eu vou à igreja, você convida alguém, vamos lá na igreja. A gente acaba chamando o local de igreja, porque organizacionalmente falando, a sociedade vê o templo, o edifício, a placa, o local de culto como a igreja. E dessa maneira ela é, então, uma organização. Então, vamos lá. A igreja deve ser considerada um organismo, algo que possui e gera vida, ou uma organização caracterizada pela estrutura e pela forma. A gente já antecipou e respondeu a essa pergunta. A igreja, ela é as duas coisas, organismo e organização. Esta pergunta tem sido postulada de várias maneiras e por vários motivos durante toda a história do cristianismo. Cada geração de crentes tem contado com pessoas que consideram a igreja apenas como organismo, enfatizam a natureza espiritual da igreja e tendem a pensar que qualquer tentativa de organizar o corpo de crentes resultará na erosão, na perda de propósito da igreja. A erosão, ela vai se perdendo sua razão de ser, a sua identidade espiritual. Alguns acreditam assim, que quando a igreja se transforma numa organização, ela acaba perdendo essa vida espiritual. Então, pensam que qualquer tentativa vai resultar nessa erosão e, finalmente, na morte da espontaneidade e vida que caracterizam a verdadeira espiritualidade. Outros creem firmemente na necessidade de estrutura organizacional para a igreja. Chegam ao extremo de ensinar que a Bíblia oferece pormenores específicos para a ordem e regulamento da igreja. Infelizmente, subvertem seus próprios argumentos ao discordarem entre si sobre quais pormenores são obrigatórios. Então, vamos pensar na igreja, na sua origem. Eu não vou
nesse momento aqui, remontar a igreja como o projeto divino na eternidade, a igreja representada tipologicamente como Israel no Antigo Testamento, a igreja representada lá nos cultos prestados no deserto, no tabernáculo, posteriormente, quando a nação se enraizou na terra, no solo sagrado que Deus prometeu e cumpriu dar aos filhos de Jacó, aos filhos de Abraão e de Isaque, e ali então estabeleceu o templo no Monte Moriá. Não quero apontar nesse momento para a igreja veterotestamentária, representada de forma simbólica, tipológica, tanto pelo tabernáculo como pelo templo, etc. Mas eu quero pensar na igreja que nasce no Calvário e inicia suas atividades por ordem clara, específica e taxativa de Jesus a partir de Pentecostes. Aquela igreja, a igreja primitiva, a igreja da qual nós somos continuidade, da qual nós somos filhos, herdeiro de sua herança espiritual, herdeiro de sua responsabilidade, de suas vocações. Aquela igreja lá de Atos, ela era um organismo ou uma organização? Se nós observarmos detalhadamente, perceberemos que ela nasce, óbvio, como um organismo vivo, recebendo o poder do alto, caracterizada pela habitação do Espírito Santo, coisa que não é perceptível, visível, mas que é uma realidade. A presença do Espírito Santo na vida dos salvos, dos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Mas a igreja, ela também, com o passar do tempo, percebe a necessidade de se organizar, principalmente depois que começam as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e gentios se convertem à fé, e aí surgem alguns dilemas. Que tipo de liturgia deveria ser seguida pelos gentios, que não fosse obrigatoriamente uma imitação ou uma reprodução do culto judaico? O que é que Jesus estava estabelecendo como forma de culto que deveria ser seguido pela sua igreja, que não era meramente uma repetição de tudo aquilo que no judaísmo apenas era sombra das coisas que em Cristo se cumpriram, e consequentemente não havia mais necessidade de continuar existindo como sombra, haja vista que o próprio Jesus já havia encarnado, morrido, ressuscitado, etc. Ou seja, o que eu estou aqui querendo dizer? Resumidamente, nós conseguimos observar que a igreja primitiva, ela era também organismo, principalmente, porém, com o passar do tempo, viu a necessidade de organização. Quando eu falo de organização, a igreja primitiva, com o passar do tempo, viu necessidade de, com o crescimento da membresia, de levantar ajudadores, auxiliares, com vocação diaconal, para servir às mesas, para que não houvesse uma sobrecarga aos apóstolos que sobre ele pesavam a incumbência da oração e do ensinamento da palavra, e eles perceberam que não daria conta de também servir às mesas, uma expressão que era cuidar das necessidades sociais, ver a necessidade de viúvas, órfãos. Então precisava de um grupo de auxiliadores. À medida que a igreja foi se estabelecendo, mais uma vez lembro, em outras nações, por onde o apóstolo Paulo passou, se estabeleceu na Ásia Menor, na Europa, Filipos, Tessalônica, Corinto, Éfeso, etc. Tinha necessidade de terem líderes espirituais, estabelecido pelo apóstolo, fundador da igreja, para dar prosseguimento àquela obra. Esse, por sua vez, recebeu do apóstolo a orientação de preparar outros que dessem sequência, quando por ocasião do término de suas carreiras. Então, estamos falando de organização,
estamos falando de liderança estabelecida, estamos falando de liturgia de culto. O apóstolo Paulo instruiu diversas vezes como deveria ser o formato do culto, o que não poderia faltar em um culto genuinamente cristão: louvores, salmos, adoração, palavra, profecia ao seu tempo, com ordem, com decência. Isso tudo é organização. A gente está falando de organização. Agora, o X da questão, o grande dilema é a gente ter boa organização, mais excelente possível organização, sem que a organização afete a espiritualidade do organismo. É esse equilíbrio. Tem que haver organização, tem que haver uma liderança instituída, tem que haver uma ordem no culto, tem que haver sequência de eventos no culto, palavra, louvor, profecia, quando tem línguas, interpretação, a manifestação dos dons espirituais, tem que haver, mas a organização não pode, em hipótese alguma, atrapalhar o organismo de continuar gerando vida, porque a organização em si, ela não transmite a vida do Espírito, ela não gera nova criatura, é o organismo, é a vida de Cristo na igreja, é o poder do Espírito Santo atuando na igreja. Então, nós vamos observar aqui, à medida que nós formos apresentando esse assunto, como essa questão foi delicada já no início, já nos primórdios da igreja. Nós vamos perceber como essa questão foi delicada nos primórdios da nossa denominação. Acredito que todos, talvez uma ou outra exceção aqui, talvez uma ou outra exceção não seja assembleano, mas eu imagino que a esmagadora maioria, até quem nos acompanha, alunos à distância, eu tenho alunos não assembleanos, mas que têm uma raiz assembleana. Mas nós vamos ver como que nos primórdios da nossa denominação, esse choque também entre organismo e organização foi muito grande. E a gente vai entender aí como é importante sempre buscar o equilíbrio dirigido pelo Espírito Santo, que é a pessoa divina, enviada pelo próprio cabeça da igreja, o Senhor Jesus, para presidir a igreja. Presidir, a expressão para ser o presidente, o líder, o que dá a última palavra, o que guia, o que conduz a igreja, é o Espírito Santo. Então, talvez a melhor abordagem, vamos voltar aí, à questão por vezes controvertida, não seja colocar o problema como pergunta, qual dos dois, mas como solução, ambos. O exame da igreja do Novo Testamento revelará certamente aspectos que favorecem o conceito de organismo. A igreja era dinâmica e desfrutava da liberdade e do entusiasmo de ser dirigida pelo Espírito Santo. Por outro lado, o mesmo exame revelará que a igreja, desde seu início, operava com certo grau de estrutura operacional, que seja organização. Os dois pontos de vista, organismo e organização, não precisam colocar-se em estado de tensão, pois é possível perceber que se completam mutuamente. Então, só para a gente dar uma breve retrocedida no que a gente já falou aqui em aulas passadas, a igreja, ela é visível e invisível. Ela é militante e triunfante. A igreja, ela é organismo e é organização. A igreja é formada por pessoas que têm os seus nomes nos rols de membros das instituições, das denominações, como organização. Porém, como organismo, ela é formada por aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. De maneira que, apenas lembrando, já falei isso aqui em aulas passadas, via de regra,
todos os que fazem parte do organismo, a igreja invisível, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, estes fazem parte de uma organização, servem a Deus, na Igreja Batista, na Metodista, na Assembleia de Deus, etc, etc, aqui, ali, lá, acolá, nesse bairro, naquela cidade, naquele estado, naquele país, etc. Porém, nem todos os que, entre aspas, servem a Deus, entre aspas, nas igrejas locais, ou seja, aqueles que estão arrolados como membros nas igrejas, nas instituições, nas organizações, nem sempre todos estes também têm os seus nomes escritos no livro da vida. De maneira que o mais importante é o quê? Fazer parte do organismo ou da organização? Do organismo. Mas eu volto a dizer, todos os membros do organismo servem a Deus em uma organização. Sai fora dessa conversa de desigrejado aí. Eu sou membro do corpo de Cristo, mas não estou vinculado a outros membros e tal. Os discursos é sempre o mesmo, vai apontar erro, falha daqui. Eu me decepcionei ali, lá. Hoje eu estou servindo a Deus sozinho, só eu em casa, eu e Deus. Eu mesmo entrego o dízimo, eu recebo, eu mesmo sirvo a ceia para mim. E, enfim, ele, né? Tem isso aí, irmão. A igreja dele é ele. De vez em quando ele sente vontade de ir visitar uma aqui, outra. Esse movimento ganhou muita força, infelizmente. Mas todos os membros do organismo devem servir a Deus em uma organização. Mas nem todos os que estão vinculados a uma organização necessariamente fazem parte do organismo. Ponto. Isso aqui eu precisava deixar claro. Agora vamos lá. Já falamos sobre o organismo em questões passadas, em capítulos anteriores. Hoje o foco é a organização. E aí, quando a gente fala de organização, eu já citei aqui, a principal questão que se levanta é a liderança. Como é que a igreja, como organização, como é que ela é liderada? Quem tem a responsabilidade de liderar, de conduzir a igreja dentro de uma questão litúrgica, doutrinária, etc. Então, a grande questão quando se trata da organização é o governo da igreja. Se nós perguntarmos assim, quem é que preside a igreja? Quem é que dá a última palavra na igreja? É unânime, todo mundo vai falar, quem manda na igreja é Deus, é o Senhor Jesus, a igreja é dele, pertence a ele, quem manda é ele, tem que ser do jeito dele, da forma dele, a última palavra é dele. Ponto, ok, ninguém duvida disso. Mas o que nós estamos levantando aqui, pontuando, nós estamos estudando, compreendendo, de que forma o governo de Cristo, ele é exercido na organização. Por intermédio de quem? Quem ele estabelece, como estabelece, qual é a forma de estabelecimento da liderança, como é que Cristo manifesta a sua vontade por intermédio da liderança, como se dá isso? Essa aqui que é a questão. Toda igreja é uma organização. Mas a pergunta, a organização a qual você serve a Deus é igual a todas as outras? Não, você sabe que as igrejas são diferentes, as denominações. E nem necessariamente precisa ser uma denominação diferente. A própria Assembleia de Deus é diferente uma da outra, a daqui é diferente da dali, a dali da de lá. E se você perguntar a cada um, eles vão dizer, não, eu estou certo, a outra eu estou certo, o outro eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Então, cada um buscando fazer o que acha, o que julga, o que acredita ser o certo. Então, essa é a questão. Cristo é o líder, é o cabeça, é o dono, é o presidente da igreja. Mas como ele exerce o seu governo?
De que maneira? Por intermédio de quem? Esse aqui que é o ponto que nós vamos começar a tratar. A forma ou as formas principais de governo eclesiástico. Quando a gente usa a expressão eclesiástico, está ligado aí à eclésia, à igreja. Tem-se sugerido que a questão organização eclesiástica, ou seja, o governo da igreja, ou constituição da igreja, em última análise, questão de autoridade. Onde reside a autoridade da igreja? E quem tem o direito de exercê-la? De exercer a autoridade na igreja. Embora a maioria dos crentes não hesite em responder que Deus é a derradeira autoridade da igreja. Quando eu digo a derradeira autoridade, estamos dizendo que a última palavra é de Deus. É Ele que encerra o assunto, que bate o martelo. Ainda assim, precisamos determinar como, de que maneira, através de quem Ele deseja administrar essa autoridade. Eu vou dizer assim de uma forma muito prática, muito prática. Todos vocês aqui, sem exceção, sabem que acontece assim. É Deus quem dá a última palavra. Ninguém duvida disso. Mas aí sobe alguém aqui e diz assim: ó irmão, Deus manda dizer que a partir de hoje Ele não quer culto na segunda, Ele quer culto na terça e na quinta. Aí vem outro e diz: não, Deus falou comigo que foi o contrário. Deus falou que quer culto todo dia. E aí, como é que fica o povo lá? E agora? Deus manda dizer que Ele quer uma consagração. Não, Deus manda dizer que... Não, Deus manda... Aí todo mundo vai dizer: Deus disse, Deus me disse, Deus falou, Deus... Aí a gente fica... E agora? A gente teme a Deus, a gente quer andar de acordo com a vontade de Deus, a gente quer obedecer a determinação de Deus. Mas é essa a questão. Como Deus exerce essa autoridade? Por intermédio de quem? Como é que a gente identifica? Como a gente testifica? Como a gente chega à conclusão de que é dessa maneira que Deus está manifestando a sua vontade para que nós possamos acatar, obedecer, seguir? Então, quando nós tratamos de organização da igreja, o ponto central, crucial, determinante é: de que maneira Deus exerce a sua autoridade sobre a sua igreja? De que maneira Deus revela a sua vontade à sua igreja? A forma de governo humano da igreja, como é que nós devemos acatar, seguir, biblicamente compreender? Essa é a questão que estamos dispostos, como filhos de Deus, servos de Deus, salvos pelo sangue de Jesus, desejosos a viver no centro da vontade de Deus, aguardando o dia do arrebatamento para estar para sempre com Deus. Nós queremos obedecer a Deus, mas nós queremos saber, com convicção, com certeza e segurança, o que é que Deus quer de nós. Não estou falando agora, não, a Bíblia, claro, tem ali toda a revelação. Estamos falando de governo da igreja. Eu citei exemplo aqui de dia de culto, a forma de liturgia, da direção do culto, e etc. No decurso, vamos seguir aí, no decurso da história da cristandade, surgiram várias formas de constituição eclesiástica, que estamos falando aí constituição da eclésia, do governo, da liderança da igreja. Algumas dessas formas atribuem maior grau de autoridade aos líderes. Outras formas ressaltam que os membros devem exercer maior controle na igreja. Outros ainda buscam uma posição de equilíbrio entre os dois extremos. Com raras exceções, a maioria das estruturas pode ser classificada em uma das seguintes formas. Primeira forma de governo é essa que está. Qual é o nome? Episcopal. A segunda forma é a presbiteriana. E a terceira forma é a congregacional. Então veja bem, formas de governo. Algumas, a chamada episcopal, nós vamos ver detalhadamente,
é aquela forma que atribui autoridade, centraliza o governo, a autoridade, a última palavra na igreja, ao episcopo, ao líder máximo, a liderança máxima. Ele é quem determina os pormenores, as questões grandes e pequenas. A forma de governo presbiteriana, não estou falando da denominação da igreja presbiteriana como denominação. Estamos falando de uma forma de governo presbiteriano. O que seria isso? Seria a autoridade diluída entre os presbíteros, ou seja, um corpo de obreiros que representam toda a igreja. Estamos falando de organização, tá, irmãos? Estamos falando da organização. Então, teríamos um corpo de obreiros consagrados que eles têm a responsabilidade de determinar as questões relativas à organização da igreja. E a terceira forma é a congregacional. Também não estou me referindo à denominação congregacional. No momento, estou me referindo à forma de governo congregacional, que seria exatamente a forma de governo em que a congregação, a membresia, todos os irmãos, tem ali a sua voz, a sua opinião, tudo vamos dizer assim, democrático. Todas as questões da igreja são resolvidas de forma democrática. Em outras palavras, o poder está diluído na congregação. Vocês vão entender isso aqui à medida que nós formos avançando aqui em algumas questões práticas. Deixa eu passar alguns slides antes. Quando Cristo instituiu sua igreja, ele tinha em mente um organismo vivo, um corpo que seria o seu corpo, formado por todos nós, que somos os membros, sendo ele próprio a cabeça, o governo, o comando, a direção, ok? Projeto de igreja como organismo, estabelecido por Cristo, foi esse. Esse corpo foi criado à sua imagem e semelhança, com o objetivo de se desenvolver, atingir a maturidade e chegar à estatura de varão perfeito, à medida da plenitude de Cristo. Observe, quando eu uso aqui, em relação à igreja, a imagem e semelhança de Cristo, não estamos falando de forma física, não estou falando de uma imagem física, ser parecido fisicamente com Cristo. Estamos falando vamos lembrar, quando Deus criou o homem lá no Éden, a Trindade Santa reunida criou o homem no Éden, o fez conforme a sua imagem e semelhança. Ali estavam sendo impressos no homem, em Adão, os atributos espirituais, os atributos morais, o caráter de Deus, a bondade, o amor, a misericórdia, a santidade, a espiritualidade, a capacidade de imortalidade, de viver eternamente na presença de Deus. Então, tudo isso foi colocado em Adão no ato da criação. Isso é a imagem e semelhança de Deus posta no homem no ato da criação. O pecado veio exatamente deteriorando essa imagem, essa semelhança de Deus no homem. O homem que foi feito perfeito começou a conhecer imperfeição. O homem que foi feito bom começou a conhecer o mal. O homem que era santo agora é guiado pelas concupiscências, pelo pecado. O homem que tinha condição de viver na presença de Deus, agora não mais tem condição de viver na presença de Deus, tamanha a sua maldade, a sua corrupção, o seu pecado. Daí então a necessidade de um Salvador. Daí então a necessidade de Cristo vir para retirar o pecado, morrer em nosso lugar, expiar o nosso pecado. E uma vez fazendo isso, tem-se agora o processo da restauração da imagem e semelhança de Deus que fora posto no homem antes do pecado e que está sendo restaurada à medida que esse homem reconhece, se entrega a Cristo, reconhecendo como o único suficiente Salvador, permitindo que o Espírito Santo venha fazer nele morada e conduzir a sua vida,
Então nós estamos crescendo a imagem, a estatura de Cristo. Ou seja, nós estamos abandonando a vida de erro, a vida alienada de Deus, a vida de pecado, de imoralidade, de corrupção, e buscando a cada dia se parecer mais com Cristo. Repito, isso não tem nada a ver com imagem física. Estamos buscando nos parecer com Cristo no que tange sua moralidade, seu caráter, sua pureza, sua santidade, seu amor, sua obediência ao Pai. E aí, o projeto Igreja, Corpo de Cristo, tem como objetivo exatamente isso. Nós, como membros do corpo, nos edificamos um ao outro, um ajuda o outro, um edifica o outro, um exorta o outro, um ademoesta o outro, e assim vai. Quando tem que repreender, repreende, quando tem que disciplinar, disciplina, quando tem que estimular, estimula, quando tem que apoiar, apoia, e tudo isso com qual finalidade? Para que haja o crescimento, o desenvolvimento, o amadurecimento, para que nos tornemos cada dia mais semelhantes a Cristo. Vamos ler o texto aqui que eu coloquei, ó, Efésios 4, pega aí a sua Bíblia. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Essa epístola é uma das mais importantes quando se trata da eclesiologia. Ela é uma epístola extremamente eclesiológica. Eu vou retroceder aí ao versículo 11. Os versículos 11 e 12, eu já os citei também em aula passada. Eu vou retroceder a fim de que possa melhor contextualizar. Veja bem, está escrito assim: Ele mesmo, o Senhor Jesus, Ele deu uns para apóstolos, ele colocou apóstolos na sua igreja, que é um ministério apostólico, aquele ministério de estabelecer igreja, de fundar, de desbravar, de anunciar Cristo onde Cristo ainda não foi anunciado, de abrir igrejas em lugares onde a palavra de Deus não é conhecida. Isso é um ministério apostólico, é aquele que desbrava, que vai na frente. Ele deu apóstolos, outros para profetas, a mensagem profética, a mensagem que denuncia e anuncia, denuncia o pecado e anuncia a possibilidade de redenção, de restauração. Ele deu para a sua igreja apóstolos, ele deu para a sua igreja profetas, ele deu para a sua igreja evangelistas, ele deu para a sua igreja pastores e também doutores ou mestres, ensinadores. A gente costuma usar o exemplo aqui dos 5 dedos da mão, quando nós vamos nos referir aos 5 ministérios que o Senhor Jesus entregou à sua igreja. O primeiro deles aqui, o dedo, o polegar, não é? Seria o ministério do apóstolo. Esse aqui, né, esse dedo aqui é dedo de quem? É o dedo do profeta, olha aí, ó, já vem depois, ó, assim diz o Senhor, né? O apóstolo aqui, ó, ele é o maior aqui, ele é o único que pode passar na cabeça de todos aqui. Ele vem na frente, ele desbrava, ele abre a igreja, ele começa o trabalho, ele é aquele que inicia. Depois tem o profeta, o dedo do meio, o maior de todos, né? Talvez tenha alguém que tenha fuja a regra aí, mas via de regra o dedo do meio é o maior, né? É o maior ministério do evangelista, anunciar o evangelho. É o maior ministério, é levar a mensagem da graça, da salvação, anunciar Cristo. Depois nós temos, dá uma olhada na minha mão aqui, nesse dedo aqui. O que você está vendo nesse dedo aí, você consegue ver aí? Pois é, o pastor é o que casa com a igreja, né? É o ministério do pastor, é o que casa com a igreja. E depois o dedinho menor é o do mestre, que via de regra é o ministério menos valorizado na igreja. O ministério do doutor ou do mestre, o ensinador, é o ministério menos valorizado. Mas o Senhor Jesus deu para a sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Querendo o quê? O que o Senhor Jesus queria? Qual era o objetivo? Qual era o desejo dele quando deu para a sua igreja esses 5 ministérios? Querendo o
aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para o que mais? Para a edificação do corpo de Cristo. Por que ele deu o apóstolo? Para que haja edificação, para que haja aperfeiçoamento. Por que ele deu o profeta? Para que haja aperfeiçoamento, edificação. Por que ele deu o evangelista, pastor? Com esse objetivo. E aí chega o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, esses ministérios na igreja têm como função produzir crescimento, aperfeiçoamento, amadurecimento, e eles vão continuar até que todos cheguemos à unidade da fé, à medida de varão aprovado, à estatura perfeita de Cristo. O 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O que ele quer é que antes, seguindo a verdade, em caridade ou em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Quem? Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, cada um fazendo a sua parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Então o projeto é tremendo, é extraordinário, é esse. Fazer a igreja avançar, evoluir, progredir, aperfeiçoar, amadurecer, deixar a meninice, ventos de doutrina, deixar de ser enganado, iludido, deixar de ser inconstante, ficar firme, independente da prova, da luta, independente da situação, independente de como é tratado ou deixa de ser tratado por outros na igreja. Acaba com aquelas coisas de menino, me cumprimentou, não me cumprimentou, me deu oportunidade, não me deu oportunidade. Deixa lá essas coisas de menino, estou seguindo um objetivo, eu quero crescer, amadurecer, ser semelhante a Cristo. Meu objetivo é buscar santidade, é buscar ser mais obediente, é buscar me aproximar mais do que Cristo representa. Então, não fico aí me embaraçando com coisas triviais. Esse é o propósito. Vamos seguir aqui nos slides. Veja bem. Então, o corpo foi criado à sua imagem e semelhança, com o objetivo de se desenvolver. A igreja precisa avançar, não pode regredir. A igreja tem que evoluir. E quando eu falo isso, não é crescimento numérico. Pode até ocorrer, e tem que ocorrer o crescimento numérico, como resultado do crescimento qualitativo. Uma igreja com qualidade espiritual, com qualidade moral, uma igreja com santidade, uma igreja com poder do Espírito, uma igreja com profeta, uma igreja com mestre, uma igreja com evangelista, uma igreja com bons pastores, uma igreja que tem uma chama apostólica para ir desbravar, levar o evangelho, ou seja, uma chama missionária. Óbvio que essa igreja crescerá numericamente, mas o objetivo é crescer em qualidade, em maturidade, aperfeiçoar, chegar a essa estatura de varão perfeito, chegar à medida da plenitude de Cristo. Mas a igreja também é uma organização, uma vez que, perante a lei dos homens, tem que ser organizada em pessoa jurídica, com estatutos, sede, diretoria e outras exigências legais. A igreja, dentro de cada nação, dentro de cada país, tem as suas regras, que a igreja precisa também, como um grupo de cidadãos do céu, mas que ainda estão peregrinando aqui na terra, e deve obedecer às autoridades, dar exemplo, andar conforme a lei. Imagina uma igreja toda bagunçada, imagina uma igreja que não tem o CNPJ certinho, imagina uma igreja que não paga seus impostos, tipo luz, é gato de luz, é gato de água. Que coisa maravilhosa, né? Irmão, a gente não é dessa terra mesmo, então
toda bagunçada, ninguém sabe quem é o representante legal, se tem algum problema, quem procura. Não, a igreja tem que ser exemplo, nesse sentido também, organizacional, tudo certinho, andando em dia, tudo dentro da legalidade, cumprindo suas obrigações perante a sociedade. Não estou falando, irmão, de seguir leis que contrariam a palavra de Deus. Estou falando dessas leis da organização. A igreja tem que ser exemplo. Não pode lá os filhos das trevas andar certinho, que estão pregando o erro, a mentira, e está tudo certo, e a igreja pregoeira da verdade, representante do reino de Deus na terra, toda bagunçada. Não existe isso, não pode existir. Eu disse não existe, né, mas existe, né? Vou dizer nem existe, existe. Mas não deveria. Tem uma denominação, tem um patrimônio, um regimento interno, existência física, você sabe a localidade em que ela está, a existência física, seu regimento interno, suas normas, que diferenciam ela na sociedade. Você observa, pessoal, esses aqui são membros dessa igreja, eles têm um padrão, têm um modelo, têm um estilo, têm tudo isso. Então, como organização, ela é visível, ela é local, ela é humana. Como organização, ela é imperfeita. Sabia disso, irmão? A igreja é imperfeita, tem defeitos, problemas, pode até cometer erros. É uma organização formada por homens. Então, às vezes, a pessoa se decepciona com a organização, ou a desorganização. Às vezes, ela se decepciona com um membro da organização, que não está andando adequadamente como um membro do organismo. Ao invés de amar, ofende. Ao invés de ajudar, persegue. Às vezes, acontecem essas coisas dentro da organização igreja, aí você fala, meu Deus, como é que pode? Ele é crente, mas ele é membro da organização, mas não está agindo corretamente como membro do organismo. Ao invés de, em alguns casos, demonstrar amor, demonstra... Irmão, mas desde que a igreja começou lá, em Atos 2, os problemas sempre existiram. Sempre existiram. A instituição dos... Eu vou citar só um exemplo, que você acha que começou a acontecer hoje em dia, mas que existe desde os primórdios da igreja. Se a igreja inicia em Atos 2, deixa eu te mostrar um probleminha só em Atos 6. Problema que a gente vê hoje, e a gente fica, meu Deus, como é que pode isso na igreja? Não deveria existir, irmão, mas a igreja, como organização, ela é imperfeita. Nós precisamos, aí é que está a questão que eu acabei de citar. Se nós somos imaturos, nós nos desligamos do organismo por causa da decepção com a organização. Quer saber, não vou mais ser crente, não vou mais seguir Jesus, não quero mais saber, porque teve um problema na organização, aí você sai fora do organismo. Isso é falta de maturidade. Quando você cresce em Cristo, alcança a maturidade, aí você chega naquele nível que a Bíblia diz, você está olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Aí acontece um problema dentro da organização. Você fica triste? Fica, você é humano. Fica chateado? Fica, você é humano. Mas vai abandonar Jesus por causa disso? Vai voltar lá para o bar, quer saber? Vou voltar lá para a bebedeira, vou voltar lá, porque alguém falou algo que me chateou. Alguém lá não me deu a paz do Senhor, o outro lá não sei mais o que, aí eu vou abandonar tudo. Isso é falta de maturidade, confundiu as coisas. Olha aí Atos 6, principalmente quando a igreja cresce, a igreja pequena tem problema também. Tem uma frase, uma frase de Jesus, e ela é verdadeira, é claro, onde houver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou, mas humanamente falando,
A gente poderia aplicar isso também aos problemas. Onde houver 2 ou 3 seres humanos, o problema também está ali, tá? Irmão, vai você casa, você e sua esposa, de vez em quando concordam em tudo. Aí já vem um filho, aí agora já são 3 cabeças pensando ali. Um quer uma coisa, outro quer outra, outro quer outra. Mas é ser humano, é assim. Você tem que sempre, um cede daqui, o outro de lá, buscar o equilíbrio. Imagina uma igreja. Tem 100 pessoas, 500. Você acha que vai todo mundo pensar igual sempre, querer a mesma coisa? Nunca. Impossível. Tem que ter maturidade para saber. Impossível. Olha aí o exemplo. Vamos lá. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. A igreja está crescendo. O que houve lá? Houve uma... Meu Deus, a igreja... Atos 2 foi ali há pouco. Atos 3... o coxo sendo curado, Pedro pregando, mais aquelas conversão, sombra de Pedro curando, e poder para todo lado, murmuração numa igreja dessa, e tinha murmuração. E olha a murmuração dos gregos, estavam se convertendo os gregos, contra quem? A igreja tinha divisão, tinha um grupo dos gregos contra o grupo dos hebreus, panelinha. A panelinha dos gregos de um lado, a panelinha dos hebreus do outro. Graças a Deus que era só naquela época. Com o encerramento do cânon sagrado, isso também se encerrou, não é? Não existe mais isso. Olha o que acontecia naquela igreja, irmão, do fogo, do manto, do poder, do espírito, da unção, da graça. Olha o que tinha lá, ó. As viúvas, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Haviam as viúvas de origem grega e haviam as viúvas de origem hebreia. A igreja era responsável pela arrecadação, como nós temos nas nossas igrejas, a cesta básica, a ação social, a ajuda ao necessitado. Então, você sabe, desde o começo, as pessoas vendiam as suas propriedades, não que isso era uma regra, mas de forma espontânea, guiada pelo Espírito, depositavam aos pés dos apóstolos, e eles tinham a responsabilidade de administrar, ver quem precisava, quem não precisava. E aí, na hora de distribuir aos necessitados, o pessoal percebeu o seguinte: havia uma prioridade às viúvas de origem hebreia, e aí ficava para depois as viúvas de origem grega. Olha aí. E aí, o que aconteceu? O pessoal grego começava assim: olha lá, ó, vai dar primeiro lá para as viúvas hebreias, olha lá, viu? Sempre elas primeiro. Quer ver de novo? Olha lá, ó, já separou. Olha lá, aquela cesta lá, aquele feijão ali de primeira, aquele arroz de primeira. Aposto que vai dar para uma viúva. Ela falei, sabia. Qual o nome disso aqui? Murmuração, né? Graças a Deus isso acabou lá, né, irmão? Não existe mais isso, depois que o cânon fechou. Isso era só na igreja primitiva, aqueles carnais, né? Aqueles carnais lá daquela época. Está aí no texto, ó. Os 12 convocou a multidão dos discípulos, teve que fazer uma reunião, chamou todo mundo, reunião de membro, não pode faltar ninguém, porta fechada. E aí o que eles disseram? Olha, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Em outras palavras, se nós deixar de nos dedicar ao ensino, à pregação, à oração, que ele vai falar já na sequência, né, a cuidar da parte espiritual e começar a ficar envolvido com as questões materiais, que não são pouco importantes, são importantes, mas isso geraria uma sobrecarga tremenda para os apóstolos, e eles conseguiram identificar, perceber, e chegaram a esse consenso: não é bom, não é razoável, não faz sentido que nós deixemos de lado a palavra e servir a mesa, é fazer essa distribuição, perceber a necessidade de um e de outro, ir lá atendendo, de acordo com a possibilidade. Então, olha o que eles fazem aqui no versículo 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós,
Vocês vão escolher aí entre vocês 7 varões. Eles que vão resolver isso daí. Vocês vão escolher 7 varões. Agora, esses 7 varões precisam, em primeiro lugar, ter o quê? Qual o primeiro requisito aí? Boa reputação. Tem que ser... O que é boa reputação? Nem os hebreus têm nada o que falar de mal deles, nem os gregos. Tem que ter boa reputação, de dentro e de fora. Fala, não, esse cidadão aí é um homem sério, é um homem de Deus, é um homem equilibrado, tem boa reputação. Depois, qual é o segundo? Interessante que a boa reputação veio primeiro, né? Cheio do Espírito Santo. Em terceiro lugar, também ter sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio, que era o cuidar das necessidades. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, olha aí, lá em Atos 6. Aí, o que foi necessário fazer? Uma eleição, o povo escolheu os 7 diáconos. Aqui nós temos a instituição dos diáconos. Estamos falando ou não estamos falando de organização? Imagine se não houvesse ali uma reunião para tratar do assunto, organizar direitinho, quem ficaria responsável, como executaria, e deixasse continuar a murmuração. Onde que ia parar isso? Se não houvesse essa organização, esse entendimento, olha, nós precisamos organizar isso aqui, não dá para fazer de conta que não está acontecendo, essa murmuração vai paulatinamente roubar a nossa espiritualidade, a nossa alegria de servir a Deus, vai nos dividir, o Espírito Santo não vai atuar, enfim, então vamos parar aqui, vamos nos reunir, vamos organizar, vamos estabelecer pessoas para cuidar disso, pessoas que tenham boa reputação, que ninguém aí fique murmurando porque fez isso, fez aquilo, pessoas que sejam cheias do Espírito Santo, pessoas que sejam cheias de sabedoria. E o detalhe, escolham entre vós, é a comunidade que ia escolher. Não ia ser uma indicação deles para depois. Ah lá, indicou aquele porque é parente dele. Indicou aquele outro porque o dízimo é mais alto. Não teve isso. Então nós estamos percebendo aqui, os problemas sempre houveram. A organização é visível, é local, é humana, é imperfeita. Então nós temos necessidade de o tempo todo ir adequando aí, recalculando a rota, ajustando. Houve um problema, tem que ser tratado, tem que ser conversado, e vai daqui e faz uma reunião. Alguns casos são reuniões ministeriais, outros casos são reunião de membresia, para ir ajustando, e a igreja continuar seguindo a sua rota como organismo, de avançar na maturidade, no aperfeiçoamento espiritual, sem permitir que essas questões da organização, que é problemática, que tem falhas, que tem erros, mas que precisa o tempo todo ser ajustado, isso não vem atrapalhar. Lembrando que a igreja, como organização, ela é temporária. Pode vir a desaparecer, vai desaparecer, né? A organização vai desaparecer. E aqui vale a pena até, irmãos, fazer mais um apontamento aqui. A organização, ela desaparece. O organismo não. Quando Jesus disse assim, que edificaria a igreja dele, e as portas do inferno não prevaleceria contra ela, ele estava se referindo ao organismo. A organização, ao longo da história, infelizmente, tristemente, nós temos visto organização, às vezes, desaparecer. Por exemplo, nós estamos estudando aqui, já há algumas semanas, às segundas-feiras, as 7 cartas das 7 igrejas da Ásia. Vamos lembrar cada uma delas: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Pergunto a vocês, dessas 7, qual existe lá ainda hoje? Qual? Nenhuma. Nenhuma. Todas elas estavam na região que hoje é a atual Turquia. O país hoje todo praticamente é muçulmano. Nenhuma dessas igrejas está lá.
Se você procurar algumas igrejas, aí vamos passar dessa era da igreja lá dos primórdios. Vamos falar de períodos pós-reforma protestante, os grandes avivamentos das igrejas da Europa, as igrejas lá de John Wesley, a igreja de Moody, de Spurgeon, a igreja de Finney. Vá lá visitar hoje, você vai ver. Tem lugares, irmão, triste, é triste, que eram igrejas que as pessoas tinham 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos, reunião, e gente do lado de fora e tal. Sabe o que é hoje? Eu estive em algumas, na Inglaterra. Sabe o que é hoje? Triste ter que dizer isso. Eles chamam lá de pub, a gente chamaria de bar. Era uma igreja. Hoje é um pub, onde os jovens se reúnem para beber, ver jogo e tal. Aí você fala, meu Deus, a palavra de Jesus não se cumpriu, ele disse que a porta do inferno ia prevalecer. Estamos tendo aqui claramente a necessidade de ter discernimento espiritual e fazer a diferenciação entre organismo e a organização. Pergunto você, a igreja como organismo, ela se dobrou, ela se curvou, ela parou de existir? Continua viva, atuante, crescendo, avançando e aguardando a volta de Jesus. Em alguns lugares a igreja era forte. Irmão, e outro detalhe aqui, para ficar muito claro, porque às vezes a gente sofre um baque quando eu falo para você, aquela igreja lá da Ásia não existe mais, as igrejas da Europa lá viraram bar. Aí você diz, meu Deus, o diabo triunfou contra ela. Não é o diabo não, sabe o que aconteceu? O pecado. Começou a vaidade, a arrogância, se achando melhor e tal. Foi o erro da organização, o pecado que entrou e fez aquela organização acabar. Mas o organismo continua vivo, triunfante. Muitas igrejas, irmãos, históricas assim, com o passar do tempo, volto a destacar, organização não existe mais. Existem denominações que eram fortes, não existem mais. Eram muito centralizadas na figura de um líder. Este veio a falhar, veio a pecar, acabou toda aquela organização, dispersou. E o organismo, a igreja verdadeira, continua avançando. Então nós temos que diferenciar uma coisa da outra. Como organismo, ela é invisível, ela é universal, ela é divina, ela é perfeita, ela é sem ruga, ela é sem mácula, ela é sem mancha. Nunca poderá desaparecer, nem ser vencida pelas portas do inferno. Só desaparecerá da face da terra quando? Quando for arrebatada. Você conhece algum lugar que algum dia tinha uma igreja lá e fechou e não está mais lá? Quem já viu em algum lugar? Aqui tinha uma igreja, não tem mais. Quem já viu? A organização. E às vezes os membros de lá foi para outra, continua crente, servindo a Deus, avançando. Ali começou, acabou. Então, não faça diferença entre organização e o organismo. Para a gente fechar aqui essa comparação, talvez esteja pequeno aqui para ver, mas de um lado nós temos a igreja como organização, ela é visível, como organismo ela é invisível. Como organização, ela é local. Como um organismo, ela é universal. Como uma organização, ela é humana. Você acha que foi Deus que inventou a Batista, que inventou a Metodista, que inventou a Assembleia de Deus, que inventou a Universal do Reino de Deus, a Mundial, a Igreja da Graça? Você acha que foi Deus que inventou essas denominações? E que no dia do arrebatamento, Ele vai dar ordem aos anjos, busca os membros da Igreja da Graça, os membros da Assembleia de Deus, não deixe ficar nenhum para trás da igreja. Você acha que Ele vai chamar por denominação? Isso é invenção humana, irmãos. Não estou desprestigiando a denominação, nós vamos falar sobre ela. Só tem que ficar claro, uma coisa é uma coisa, a outra é outra coisa. Senão a gente endeusa a denominação e acha que todo mundo que é membro da denominação X, meu Deus, ali todo mundo daquela denominação é santo, é tal. E aquela ali tadinha, ninguém ali presta. Acontece isso, infelizmente, as pessoas julgam assim. Endeusam a denominação, e aí algumas denominações entram nessa armadilha de dizer
Não, só vai para o céu quem é dessa instituição, os outros ninguém vai. Esse é o primeiro passo para se transformar numa seita, porque já está pregando uma heresia, está dizendo que para ser salvo tem que ser lavado, remido no sangue de Cristo e ter a carteirinha dessa instituição com a assinatura aqui senão não vai para o céu. Aí quer dizer, essa denominação só tem aqui no Brasil, o crente lá da África, coitado, não vai poder ir, o crente lá da Oceania, da América do Norte, não vai, porque essa denominação só tem aqui e só vai para o céu quem é dela, e aí como é que faz? Ela fica mais importante do que o sangue de Jesus. Para poder ser salvo, tem que ser membro dela, tem que ter a carteirinha com a assinatura lá do secretário, lá, senão... Então tem que ter cuidado. Todos nós, como membros do organismo, temos que servir a Deus em uma organização. Mas algo que eu não acredite que vai acontecer. Mas suponhamos que aconteça. Se a Assembleia de Deus parar de existir, você vai deixar de ser crente? Se um país como esses aí baixar um decreto, mandar fechar as igrejas, as instituições não poder mais reunir, não ter mais placa de igreja nenhuma, acabar e tal, e aí como é que faz? Agora não vai mais para o céu, não vai mais servir de... Você tem que entender, você transcende a instituição. Você como membro do organismo, você está ligado a Deus por algo muito superior à instituição, à denominação. Você serve a Deus nela, mas se ela não existir, você continua servindo a Deus. Falando assim parece algo, não existe. Então vamos um exemplo prático aqui. O Daniel está lá em Jerusalém, crente. O Ananias, o Misael, o Azarias está lá em Jerusalém, crente. Aí eles são deportados lá para a Babilônia. Aqui não tem templo, aqui não tem como ser crente. E aí? O templo está lá em Jerusalém, eu estou aqui na Babilônia. Mas todo dia, 3 vezes por dia, eu estou orando lá virado para Jerusalém. O templo ficou lá, minha igreja ficou lá, meu pastor ficou lá, está todo mundo lá, eu estou aqui, mas eu continuo servindo a Deus. Então você tem que pensar nisso, você está ligado a Deus por um elo muito mais forte que o institucional, é o sangue de Jesus. Mas todos aqueles que fazem parte do organismo servem a Deus numa organização. Então, ele faz parte do organismo, que é divino, mas também está ligado à organização, que é humana. A organização é temporária, o organismo é perpétuo, vai continuar existindo. Quando a igreja for arrebatada, a igreja institucional, igreja A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z, A1, B1, B, que é muito, né, irmão? Vai deixar de existir. A igreja, corpo de Cristo, a noiva, passará a ser a esposa e vai continuar eternamente. A organização é imperfeita, o organismo é perfeito. Alguns pensam que o aspecto organizacional é um mal necessário. Na realidade, é uma condição sine qua non, na palavra latina, né, sem a qual não. Uma condição sine qua non para existir e sobreviver no contexto onde está inserida. Precisa ter uma organização para poder se reunir. Né, tem que ter uma liderança, uma constituição, quando eu falo constituição de pessoas, uma diretoria, um regimento interno, um estatuto, para que haja a possibilidade de reunir de acordo com as normas vigentes em uma cidade, um estado, um país, etc. Por outro lado, Jesus não fundou sua igreja para ser o quê? Um império político, financeiro, com poder temporal. Infelizmente, em alguns casos, alguns líderes deixaram que o poder subisse para a sua cabeça e agora eles passam a usar a igreja de Cristo para atingir os seus objetivos pessoais. Eles usam a igreja como um degrau
nessa escada que ele está subindo para ascender a um poder financeiro, um poder político. Quantos líderes começaram na igrejinha pequena, na seriedade, na oração, na palavra, a igreja cresceu naturalmente, como eu disse, se há qualidade, vai haver quantidade, aí cresce, aí avança, aí daí a pouco vem uma congregação, outra, daqui a pouco já está avançando para além das fronteiras da cidade, já está abarcando o estado, aí depois ele pensa, meu Deus, eu tenho uma membresia gigante, eu acho que se eu me lançar candidato a algum cargo, essa membresia votar em mim, eu vou chegar lá, aí chega, aí a igreja fica para trás, o negócio dele agora é a política, aí daqui a pouco está fazendo acordos, aí já está se aventurando na área empresarial, não estou dizendo que seja pecado, estou citando aqui o caso, como pecado, usar a igreja para esse fim, não estou dizendo que quem é empresário está em pecado, não sei se quem é político é pecado ou não, nem sei isso aí, não tenho muita certeza também nessa parte aqui não vou falar com segurança não, porque está difícil demais, mas enfim, usar a igreja como um degrau para chegar a essa, e aí irmão, hoje, para vergonha nossa, existe uma revista, talvez você já tenha ouvido falar dela, tal da Forbes, né? Essa revista, entre as suas especialidades, é ficar mensurando as fortunas aí dos homens da terra, aí tem a lista dos mais ricos do planeta, de uma forma geral, aí eles fazem umas pesquisas por segmento também, aí os atletas, por exemplo, mais ricos, aí tem a lista dos atletas mais ricos, aí pessoal que trabalha no ramo do petróleo, mais rico, o pessoal que aí vai por segmento, aí depois vem a parte dos religiosos, os líderes mais ricos, aí segmenta por países, os líderes mais ricos do país tal, do país tal, do país tal. E aí eu fui pesquisar, eu nem vou trazer aqui, nem trouxe, até tirei, tinha colocado, mas resolvi tirar. Irmão, tem líder que tem uma fortuna, aí você pode consultar, vai em casa, joga no Google lá. Tem líder no Brasil que a fortuna dele ultrapassa 1 bilhão de reais. 1 bilhão. 1 bilhão. A fortuna lá está calculada em dólar. Tem jatinho, tem casa não sei aonde, conta nas Ilhas Caimã, conta não sei mais aonde, não sei aonde. Começou com a igrejinha. Hoje é um líder que a conta bancária ultrapassa o 1 bilhão, mas olha os membros dele, continuam lá passando dificuldade, sem conseguir às vezes ter o que comer e tal. E você acha que ele está preocupado com isso? Essas coisas acontecem na organização, infelizmente. Deveria? Óbvio que não. Foi para isso que Jesus constituiu líderes na sua igreja? Óbvio que não. Definitivamente não é desta forma que Jesus deseja que a igreja dele se destaque, mas sim como um organismo. Quantos começaram como um organismo, poder espiritual, muita graça, muita unção divina, mas daí a pouco deixou o poder subir para a cabeça, a avareza, a busca pelo dinheiro, pelo status, pelo poder. Hoje ele está lá em posições elevadas, mas e a graça na vida dele? Cidadão saudava a igreja com a paz do Senhor, já eram uns 3, 4 batizados com o Espírito Santo, tanta graça que tinha na vida. Hoje em dia ele prega uma hora, até é capaz de desbatizar alguém. Se eu ouvir ele pregar, você até é desbatizado. Você sai dali incrédulo, descrente. Tô brincando, irmão, não é possível ser desbatizado, não, é força de expressão, tá? Mas você vê assim, olha que situação. Há problemas na organização. Há problemas, é claro, isso é visível, isso é notório. Todas as vezes que alguém for querer desmerecer a sua fé, no seu local de trabalho, na escola, na faculdade, ele vai apontar as falhas da organização. Ele vai apontar o erro. Você viu lá o pastor fulano de tal, não tem nada a ver com você, tem nada a ver.
Tem nada a ver, você está servindo a Deus aqui, em Vila Velha, a cidade que estamos, no estado do Espírito Santo, no país do Brasil, no bairro do Alecrim ou adjacência, você está aqui tranquilo, servindo a Deus, adorando a Deus, esperando arrebatamento. Há um pastor da igreja, puleiro dos anjos, pentecostal, Jesus vem, eu vou, o nome da igreja, lá do Macapá, abusou de uma criança lá. Aí o camarada que trabalha com você vai, aí o pastor lá da sua igreja, aí, tá vendo? Os crentes, é isso aí, o pastor da sua igreja, da minha igreja, eu não sei nem quem é esse cidadão, de onde ele é, o que... Não, mas é vocês crentes, tudo isso aí é vocês. Ele vai achar as falhas da organização, das pessoas, e vai querer atacar a sua fé. Mas aí você, maduro, espiritualmente maduro, buscando aperfeiçoamento, você não está olhando para as falhas das pessoas. Não estou dizendo que isso não te entristece. Claro que você fica triste, eu fico triste, ler uma notícia dessa. De vez em quando, veiculação nacional, uns absurdos desses que acontecem. Mas a gente continua olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o perfeito, o infalível, aquele que nos salvou, aquele que garante a nossa vitória, aquele que voltará para nos buscar. A gente prossegue olhando para ele e avançando. Então lá no céu não haverá organização, denominação, templo, lá não haverá eleição de diretoria, somente uma família na festa das bodas do Cordeiro. Por que eu falo que não haverá eleição? Hoje em dia, as eleições aí de algumas instituições, denominações, igrejas, convenções, o pessoal faz coisa lá que o pessoal da política secular fica de boca aberta. Meu Deus, eles fazem isso lá? Essa aí eu não sabia não, vou aplicar aqui na próxima eleição. Eles são mais... Tem absurdos que acontecem aí, infelizmente. A organização é cheia de falhas, mas o organismo, corpo de Cristo, a igreja verdadeira, santa, lavada, remida, essa não tem falhas, não tem ruga, não tem... É essa que será arrebatada. É essa que adentrará os portões celestiais. É essa que viverá para sempre com o Senhor. E aí eu faço o quê? Eu me desvinculo hoje da organização e fico só no organismo? Não, isso aí é imaturidade. Por quê? Porque você precisa, como um membro do organismo, exercer suas habilidades, seus talentos, seus dons na organização, porque Jesus nos colocou na organização também para buscar o aperfeiçoamento dos santos. Você precisa ajudar alguém, você precisa orientar alguém, você precisa aconselhar alguém, você precisa orar por alguém, alguém precisa aconselhar você, alguém precisa orar por você, alguém precisa estender a mão e ajudar você. Então aqui tem muitas falhas, mas é aqui também que a gente vai se ajustando. Um te ajuda, um te entristece, o outro te estende a mão, te ajuda, e a gente vai avançando até aquele dia que nos encontrarmos e estarmos para sempre com o Senhor. Vamos lá, vamos então aí para o ponto que trata das formas de governo que eu já citei, e vamos apresentar aqui de forma sucinta cada uma dessas formas de governo. A primeira delas, ali pela ordem, é a episcopal. Estamos aí no final da página 37. A forma episcopal do governo eclesiástico é normalmente considerada a mais antiga. O próprio título é derivado da palavra grega episkopos, que significa supervisor. A tradução mais frequente desse termo é bispo ou superintendente. Os que apoiam esta forma de constituição eclesiástica acreditam que Cristo, como cabeça da igreja, tenha confiado o controle de sua igreja na terra a uma ordem de oficiais chamados bispos, que seriam sucessores dos apóstolos. Acreditam ainda que Cristo constituiu os bispos para serem uma ordem separada, independente e auto-perpetuante. Significa que exercem o controle definitivo nas questões de governo eclesiástico e que selecionam seus próprios sucessores.
No catolicismo, há muitos bispos, mas são considerados sujeitos à autoridade do Papa, que no seu papel de vigário de Cristo, que significa isso? A palavra vigário seria correspondente ao substituto de Cristo, é essa a ideia que eles têm do Papa. Eles dizem que Jesus, depois que ascende ao céu, institui Pedro como primeiro Papa, Pedro transfere o papado para Paulo, e Paulo para outro, que depois para outro, que depois para outro, até chegar hoje aí o Chico, que é o atual, né? O atual Papa argentino. E aí, então, dessa forma, eles acreditam, então, que tem uma autoridade estabelecida, infalível, não comete erros, falhas, tudo o que ele diz deve ser acatado, seguido, não pode ser questionado, etc, etc. Mas, irmãos, além, né, da igreja romana, outras igrejas seguem também o sistema episcopal de governo e adotam uma abordagem pouco menos exclusivista e possuem vários, às vezes numerosos, líderes que exercem como bispo igual autoridade e supervisão na igreja. Tais grupos incluem a igreja anglicana, a igreja metodista unida, vários grupos pentecostais, neopentecostais principalmente, inclusive a Igreja de Deus, a Igreja da Santidade Pentecostal. Os pormenores específicos do governo eclesiástico muitas vezes diferem entre os vários grupos, mas têm em comum a forma que identifica o sistema episcopal. Que sistema é esse? É o sistema centralizado. O líder é aquele cabeça, é ele que dá a última palavra em tudo. A gente conhece várias denominações. Por exemplo, o líder da igreja, a placa da igreja é a foto dele, você sabe. Você até fala assim, a igreja do fulano. Você já associa até como se a igreja de fato fosse dele. A igreja lá do fulano do chapéu grande, chapelão, a igreja do não sei quem lá, que saiu dali de Cachoeiro de Itapemirim, tem a igreja dele espalhada também pelo Brasil e pelo mundo, e outras assim que você sabe que aquele líder, aquela pessoa, ele que dá a última palavra, ele que decide, ele que estabelece ali, e ponto final, ninguém questiona. Ele é o santo homem de Deus, infalível, inerrante. As pessoas o têm dessa forma. Então, isso aqui é o sistema de governo episcopal, ou seja, a centralidade do poder em uma pessoa. O segundo grupo, forma de governo, é a presbiteriana. Agora, o governo está diluído sobre um grupo, né, uma liderança assim, não exclusivista, única, mas um grupo de pessoas. A forma presbiteriana de constituição eclesiástica deriva seu nome do cargo, funções bíblicos de presbúteros, presbítero ou ancião. Este sistema do governo tem um controle menos centralizado que o modelo episcopal. Confia na liderança de representação. Cristo é reconhecido como cabeça da igreja em última análise. E os escolhidos, usualmente por eleição, para ser seus representantes diante da igreja, lideram nas atividades normais da vida cristã, adoração, doutrina, administração, etc. Assim como na forma episcopal, a aplicação do sistema presbiteriano varia de denominação para denominação. Todavia, o modelo normalmente consiste em pelo menos 4 níveis. O primeiro, de baixo para cima, é a igreja local, governada pelo concílio, que consiste em anciãos governantes, ou diáconos. Depois vem os anciãos ensinantes, são os ministros. O segundo nível, para cima, de autoridade, é o presbitério, que consiste em anciãos governantes e ensinantes de determinado distrito geográfico. Num plano ainda mais alto, temos o sinodo. E, finalmente, na posição suprema de autoridade, chegamos à Assembleia Geral ou Supremo Concílio. Da mesma forma, os níveis são dirigidos por líderes que agem como representantes dos membros por estes eleitos e são responsáveis pela orientação espiritual e pragmática. Embora não haja nenhuma forte autoridade centralizada como no sistema episcopal, as igrejas que compõem o sistema presbiteriano têm um forte vínculo de comunhão e uma tradição e doutrina e prática comuns.
Entre as igrejas que adotam esta forma de constituição eclesiástica estão as presbiterianas, reformada, alguns grupos pentecostais, inclusive, em grande medida, quem? A respeito da qual ainda vamos falar de forma mais pormenorizada no final desse capítulo. Então, o detalhe da Assembleia de Deus eu vou falar mais lá para frente, mas seria uma igreja local, você tem um grupo ali de liderança, que está, por sua vez, sujeita a uma liderança maior, regional, que, por sua vez, está sujeita a uma liderança maior, nacional. Então, você tem grupos de liderança mais diluído, menos centralizado que o episcopal. E a gente citou uns aqui, depois eu vou detalhar melhor quando se tratar aí da Assembleia de Deus. Vamos para a terceira forma de governo, que é congregacional. Conforme sugere o nome, seu enfoque de autoridade recai sobre o corpo local de crentes. Entre os tipos principais de constituição eclesiástica, é o sistema congregacional que mais controle coloca nas mãos dos membros e mais se aproxima da pura democracia. A congregação local é considerada autônoma nas suas tomadas de decisões, sendo que nenhuma pessoa ou organização tem autoridade sobre ela, a não ser Cristo, o verdadeiro cabeça da igreja. Não sugerimos com isso que as igrejas de sistema de governo congregacionais hajam em total isolamento, ou sejam indiferentes às crenças e costumes das igrejas irmãs. As igrejas congregacionais de mesma convicção teológica desfrutam normalmente de fortes laços de comunhão e, não raro, esforçam-se para cooperarem entre si nos programas de maior escala, como as missões ou a educação. Ao mesmo tempo, apesar do forte senso de união e coesão quanto ao propósito e ministérios globais, a associação dessas igrejas é voluntária e não obrigatória. E sua estrutura tem mais elasticidade que a presbiteriana ou que a episcopal. Entre as igrejas que operam segundo o modelo congregacional estão a maioria das associações batistas, das igrejas congregacionais, agora sim, denominação congregacional, e muitas igrejas contidas no amplo espectro dos movimentos eclesiásticos independentes. Então, esse tipo de governo, a liderança está na mão da congregação, eles que decidem tudo, tudo é votado, tudo. A forma de culto, a forma de doutrina a ser abordada, de costumes, são eles que estabelecem os regimentos internos, estatuto, eles têm autonomia para alterar. Então, o governo está diluído na congregação como um todo. Então, esse sistema de governo é quase que um democrático. Não estamos falando apenas, assim, se tratando de questões mais simples, se a igreja vai comprar um terreno, se não vai, se vai pintar, se não vai, se vai reformar, se não vai. Não, estamos falando em todos os aspectos mesmo. Questão doutrinária, questão educacional, questão litúrgica, etc. O governo está na mão da denominação, ou melhor, da congregação como um todo. Antes de finalizarmos este capítulo, é oportuno dizer algo a respeito da estrutura organizacional das Assembleias de Deus. Irmão, a Assembleia de Deus ela é mais complexa, tá? Ela é muito complexa. Se você me perguntar qual é o sistema de governo da Assembleia de Deus, eu vou te responder assim, ó, é esse ali, ó. Qual que está ali? Está os três, né? Sabe por que eu estou dizendo que a Assembleia de Deus ela é mais complexa? Porque a Assembleia de Deus, ela não é mais uma igreja homogênea. Ela é uma igreja heterogênea. Ela tem um formato aqui, tem outro formato ali, tem um formato numa cidade, um outro formato em outro. Ela é muito heterogênea. Para a gente ir mais na raiz do problema,
Vamos voltar a retroceder aqui à raiz do problema. A Assembleia de Deus, como organização, não estou falando agora como organismo, não estou falando questão doutrinária, espiritual, não. Como organização, ela cometeu um gravíssimo erro nos seus primórdios. Lá no começo, um gravíssimo erro como organização. Qual foi o gravíssimo erro cometido pela Assembleia de Deus lá no início da sua trajetória? Estou falando aí nos idos da década de 10 do século passado, 1914, 15, 18, 20, por aí. Qual foi o gravíssimo erro? A Assembleia de Deus não patenteou o seu nome. O que isso tem a ver? O que você está querendo dizer com isso? Por exemplo, as pessoas não podem, a seu bel prazer, abrir uma igreja e colocar lá a placa e o título de Deus é Amor. Por quê? A Deus é Amor tem uma patente. Outra pessoa não pode colocar esse nome. A pessoa não pode abrir uma igreja ali e colocar o nome lá, Maranata. Por quê? Ela tem uma patente. Se a pessoa fizer isso, ela vai ter que responder processo por uso indevido do nome. Tem um registro, tem uma patente. A Assembleia de Deus, ela não patenteou. De maneira, o que pode acontecer? Pode acontecer que ao final dessa aula, todos nós aqui, sairmos pelas ruas aqui da cidade, e se você achar um ponto para alugar, você coloca lá a placa, Assembleia de Deus, Ministério Márcio. Absurdo, não é? Mas tem. Não tem patente, cada um. E aí, ó irmão, eu estou usando só uma hipótese, tá? Vai ter gente que vai falar, pastor, Deus falou na sua boca aí. Eu estava orando para Deus confirmar e Deus te usou aí. Quando terminar que eu vou sair mesmo procurar. Você vigia, hein, varão? Varoa. Você vigia, eu estou usando aqui uma hipótese, hein? Mas por que você vai achar esses absurdos? Assembleia de Deus, Ministério, aí, aqueles sobrenomes que você... Misericórdia. Eu fui outro dia pregar em uma, irmão, o pastor teve eu não sei onde que ele arrumou um nome lá, o nome era tão grande, o nome não, o sobrenome, né, porque a Assembleia de Deus é o nome, ele bota o sobrenome, mas era tão grande, que aí o problema é quando você vai fazer o acróstico. Por exemplo, nós temos a nossa igreja que é ADMA, Assembleia de Deus, AD, né? AD, Assembleia de Deus. Por que é ADMA? Ministério Alecrim. Ministério Alecrim é o bairro onde está a nossa sede. Então, a Assembleia de Deus, o ministério do bairro Alecrim. A sede está no bairro Alecrim. Então, a gente usa aí a ADMA, né? ADMA, ADMA. Está aí o escrito ali. Bom, aí o cidadão botou um nome lá, nossa, na hora que foi botar aquele acróstico, parecia uma salada de letras, assim, ADPQPTRM, misericórdia, era tanta letra, que não tinha como você falar aquele negócio ali. Aí eu fui pregar lá, eu não vou nem dizer o nome da igreja, vai levar metade da minha mensagem aqui. Irmão, estou feliz de estar hoje pregando aqui na Assembleia do Ministério, meu irmão, a hora já foi, não dá. Esse é o erro que eu estou citando. Ela não patenteou, então hoje você vê essas... E aí, dentro desse conceito, a pessoa vai lá, abre uma igreja, como se estivesse abrindo um ponto de qualquer coisa, um negócio, um comércio, vai lá, Assembleia de Deus, Ministério, os Anjos da Asa de Fogo. Tem umas coisas assim, os Anjos da Asa de Fogo. Aí põe lá, pastor presidente, ele, vice-presidente, a esposa dele, segundo vice-presidente, filho dele, terceiro vice-presidente, o outro filho dele, 4 anos de idade, o outro vice-presidente, o que está na barriga da esposa, que na verdade a membresia toda é só eles mesmo, não tem mais ninguém na igreja, é só eles mesmo, mas está lá. Aí, resultado, o sistema de governo é episcopal, quem manda é ele, é do jeito dele, da forma dele, quem dá a última palavra é ele, acabou, só tem eles. Você vai ter, via de regra, o sistema presbiteriano, que é uma igreja, uma congregação que tem um líder local, um presbítero, um dirigente local, que está subordinado a uma sede regional,
que tem lá uma liderança, uma mesa diretora, que está, por sua vez, vinculada a uma convenção estadual, que tem lá uma mesa diretora e tal, que, por sua vez, está ligada a uma convenção geral, nacional. Então, é esse sistema aqui, presbiteriano. Você tem o sistema de governo representativo por hierarquias de liderança. Mas tem também a igreja que nasce assim, como, por exemplo, a gente fazer uma igreja, Assembleia de Deus, no sistema congregacional. E a gente, não, estou pensando aqui de abrir uma igreja, o que você acha? Eu também, vamos abrir. O que você acha que é como? Eu quero assim, e você? Eu quero assim, assim. A gente abre assim, do nosso jeito, a gente que determina tudo junto, a gente vota tudo, e bota o nome de Assembleia de Deus. Aí, no final das contas, esse é o problema da Assembleia de Deus. Então, quando eu pergunto, qual é o sistema de governo da Assembleia de Deus? Aí você vai responder, qual Assembleia de Deus? Infelizmente, essa é a triste realidade. Você vai falar, qual Assembleia de Deus? Porque agora tem muitas Assembleias de Deus. Tem para todo tipo, para todo gosto, de todo jeito, de toda cor, de todo formato. Mas a regra mesmo assim, na esmagadora maioria, aqui fazemos parte, a grande maioria é aquela do meio ali, presbiteriana. Então, muitos dos pioneiros dessa organização, desde o início, reagiram contra uma forte autoridade central a governá-la. Isto porque a denominação a qual antes pertencia havia excluído os crentes que receberam o glorioso batismo no Espírito Santo, dirigindo a eles ameaças, entre outras coisas. Então, eles não queriam criar uma denominação porque foram expulsos de uma denominação, pelo fato de crerem no batismo com o Espírito Santo e receberem. Então, houve muita resistência. E como eles demoraram a perceber a necessidade da organização, aí esse problema que hoje a gente paga o preço aí. Então, alguns dos pioneiros pentecostais não estavam mais dispostos a servir uma religião organizada, conforme eles identificavam. No decurso do tempo, entretanto, muitos dos primeiros líderes pentecostais perceberam a necessidade de algum tipo de estrutura através da qual a mensagem moderna para a época do Pentecoste pudesse ser promovida. Consequentemente, as Assembleias de Deus foram organizadas como uma comunhão ou movimento. Muitos ainda repudiavam o termo denominação, que enfatizava a liberdade dos membros dirigidos pelo Espírito Santo. À medida que as Assembleias de Deus foram crescendo e amadurecendo no decurso do século XX, reconheceu-se também a necessidade de uma organização ainda melhor, para manter-se à altura das exigências cada vez maiores impostas pelo ministério. Há diferenças de opinião no tocante a qual dos três sistemas de governo eclesiástico é aceito pelas Assembleias de Deus, né? Acabei de explicar a razão. Por que há divergência? Eu posso falar para você aqui que o sistema de governo é presbiteriano, aí você vai, não, mas eu conheço uma que é como a episcopal, lá é o pastor lá que manda mesmo, é só ele. Estamos falando assim, de forma, a regra, né? A regra seria presbiteriana, sistema de governo, mas, infelizmente, tem aí muitas exceções. Talvez se possa sugerir que, de alguma forma, foram adotadas os três. A estrutura organizacional global das Assembleias de Deus assemelha-se mais estreitamente à Constituição presbiteriana, como já falamos, desde a igreja local até os níveis de convenção estadual, convenção geral, a ênfase maior recai na liderança representativa eleita, não é? A igreja elege um pastor, os pastores elegem a diretoria da convenção estadual, os ministros das convenções elegem a diretoria da convenção geral. Agora, se a forma é correta, como faz, já é outra história, mas a organização, o estatuto é dessa maneira. Por outro lado, o sistema congregacional pode ser facilmente observado na igreja local, embora muitas igrejas da Assembleia de Deus sejam consideradas dependentes por buscarem a liderança estadual, orientação e apoio, muitas têm progredido até a condição soberana, possuem bastante autonomia nas tomadas de decisões, escolhendo seus próprios pastores, etc.
mas conservam os laços de união no tocante à doutrina e prática com as demais igrejas das convenções estaduais e convenção geral, que é a nacional. Pois bem, aí está esta aula, esse capítulo que é bem complexo, como vocês perceberam, mas que nós precisamos entender, irmãos, essa questão da igreja como uma organização, para nós fazermos uma boa diferenciação. Senão nós confundimos o organismo com a organização. As falhas, os erros, os problemas estão na organização, não no organismo. Finalmente, para encerrarmos a nossa aula dessa noite, vamos falar dos membros. É um capítulo aí de 2 páginas só. Os membros, tanto do organismo quanto da organização. Quem é membro aqui do organismo, do corpo de Cristo? Diga amém. Amém. E da organização? Quem faz parte de alguma igreja aí? Amém? Amém. Quem vai abrir uma aí? Ainda vai, pastor, Deus usou tanto o senhor que o senhor vai pregar lá na inauguração, hein? Não vou não, hein? Não vou não, hein? Aí vai lá no dia, irmãos, eu estava na aula quando Deus usou este profeta aqui. Essa placa que está aí, foi ele que falou lá. Foi Deus que usou ele também. Sai fora, irmão, vigia, hein? Vamos falar dos membros da igreja. O Novo Testamento estabelece as seguintes condições para os membros da igreja: fé no Evangelho e confiança sincera e de coração em Cristo, como único e divino, suficiente, exclusivo, Salvador. Submeter-se ao batismo nas águas como testemunho simbólico da fé em Cristo e confessar verbalmente e publicamente essa fé. Então, aqui estão as condições para ser membro da igreja: acreditar no Evangelho, receber o Evangelho, ter Jesus como seu único, exclusivo, suficiente, Salvador e Senhor, e confessar isso publicamente, demonstrado através da confissão de fé e o batismo em águas. No princípio, praticamente, todos os membros da igreja eram verdadeiramente o quê? Mas isso, irmão, lá no princípio. Lá no princípio. Não necessariamente hoje em dia todos os membros das igrejas são verdadeiramente regenerados. Por que eu estou aqui fazendo essa distinção? Quando a igreja começou, lá em Atos, fazer parte da igreja, ser membro da igreja, era declarar-se alguém que seria alvo da perseguição do Império Romano. Entregar a vida a Cristo de verdade e ser membro da igreja, o corpo de Cristo, e alguma organização, fosse a igreja em Corinto, em Éfeso, ou mesmo em Jerusalém, em Antioquia, era fazer parte de um grupo de pessoas que estavam vivendo sob o risco de a qualquer momento ser pego, ter que contemplar os seus filhos, parentes, amados mais próximos, sofrer tortura, martírio diante dos seus olhos, sabendo que você seria o próximo. De maneira que, você acha que alguém ia querer ser membro de uma igreja dessa? Só assim por, não estou fazendo nada mesmo, acho que eu vou ser dessa igreja. Vou ver se eu consigo arrumar uma namorada nessa igreja, vou lá para essa igreja. As pessoas que faziam parte da igreja no começo, eles sabiam que estavam entregando a sua vida e colocando a sua vida em risco, abrindo mão da vida terrena para ter direito à vida eterna. Estava abrindo mão de tudo. Hoje em dia, as pessoas estão
aderindo à membresia de muitas igrejas, mas não mudam absolutamente nada na sua vida. Quando a gente pensa em várias instituições que têm o nome de igreja, muitas são tão chiques que nem chama igreja, né? Chama church, que é igreja também em inglês, né? A palavra church significa igreja em inglês. Outro dia eu passei em frente a uma igreja, o nome estava lá, Igreja Church. Rapaz, aí, igreja church, igreja. Mas a imaginação humana não tem limite, né? Também para esse tipo de coisa. E aí, as pessoas são membros de algumas igrejas, mas não são regeneradas, não mudam de vida, não abandonam os pecados, continuam fazendo a mesma coisa. Não dá nenhum testemunho, o Senhor Jesus não é Senhor da vida deles, a vida deles pertence a eles, eles tocam da forma dele, a liderança que está lá também não prega evangelho, é oba-oba, é jogo de luz, é tudo escuro, você não sabe se é igreja, se é boate, a mensagem dele é uma mensagem de autoajuda, de 15 minutos, no máximo também, para não enfadar o povo, que está cansado de tanto cantar, pular, agora uma rapidinha aqui, só para a gente encerrar, e você ir para casa, o que vai dizer? Essa semana você vai receber uma surpresa, vai ser vitorioso e tal, acabou a reunião. Aí na outra semana, a mesma coisa e tal. Então, hoje, muitas instituições, organizações, têm muitos membros que não são regenerados. Mas são só essas aí que eu estou citando? Não, tem muitas igrejas sérias também, que têm muitos membros não regenerados. Mas só membro também não, tem muitos pastores também não regenerados. Obreiros. Falo isso daqui para que todos nós, né, não fiquemos apontando só para aqui, para ali, para lá e acolá, mas vivamos em constante vigilância, olhando cada um para si. Será mesmo que eu sou um regenerado? Alguém que teve a vida transformada, que tem de fato Cristo como Senhor, aquele que, né, da última palavra, ordena, guia, conduz a minha vida? No começo, a igreja, os seus membros, eram pessoas regeneradas. Entrar na igreja não era questão de se unir a uma organização, mas de tornar-se corpo de Cristo, assim como o ramo é enxertado na árvore. No transcurso do tempo, entretanto, conforme a igreja aumentou em número e em popularidade em muitos lugares, até no Brasil hoje é popular ser crente, ser gospel. A pessoa começa na carreira musical secular, começa a vender pouco, faz o quê? Vira gospel. Aí volta a ganhar um pouquinho de popularidade, aí desgospeliza, né? Volta lá para o secular, faz só aquela pontezinha, vai e volta. E aí você, não, eu continuo, minha fé em Jesus continua intacta, mas eu resolvi que artisticamente a minha carreira, assim hoje em dia, você se assusta com isso? Então te prepara, coisas piores ainda verás. É isso aí, cada dia mais. Todo mundo, porque hoje em dia no Brasil é bonito, né? É gospel. A pessoa não tem a sua vida mudada, não tem compromisso com Jesus, não dá testemunho, mas você vai perguntar lá a fé dele, não, sou evangélico, sou gospel, sou, não sei o nome que eles dão, sou church. Então, conforme a igreja aumentou em número e popularidade, o batismo nas águas e a frequência aos cultos tomaram o lugar da conversão. O resultado foi um influxo na igreja de grande número de pessoas que não eram cristãs de coração. E desde então, essas têm sido mais ou menos a condição da cristandade. Assim como nos tempos do Antigo Testamento, havia um Israel dentro de um Israel. Isso já sempre houve, irmãos. Sempre haverá os 7.000 que não se dobraram em um universo de pessoas
já adorando de manhã a Deus e de tarde a Baal. E aí quando você aperta, e aí? Decide de uma vez, você vai adorar quem? A Deus ou a Baal? A pessoa não responde palavra, né? Mas vai lá para o culto no Carmelo. E se o fogo do céu cai, que ele grita? Só o Senhor é Deus. Foi o mesmo que há uns minutos atrás, quando Elias perguntou: o que vocês querem da vida? Vocês querem Deus ou Baal? Não sei. Vamos ver aí o que vai dar no final do culto aí. Vai que Baal responde com fogo. Se Baal responder, eu sou de Baal. Se Deus responder, eu sou de Deus. Baal não respondeu, Deus respondeu. Só o Senhor é Deus. Aí o pessoal, que avivamento. Avivamento, irmão. Assim, avivamento é antes. Aquela convicção segura, verdadeira. Depois todo mundo, né? Só o Senhor é Deus. Depois do Baal humilhado ali, é fácil dizer isso. Então, as pessoas hoje em dia fazem parte de igrejas, instituições, né, organizações, mas não tem uma fé convicta, exclusiva em Jesus como Senhor, como Mestre, como Salvador único. Não, estão lá, frequenta lá, vai em outros lugares também, desce as águas lá, vai lá numa caixa d'água, numa piscina, num rio, na praia, seja onde for, mas não muda, da mesma forma também não muda nada, faz aquilo ali como uma coisa trivial, sem ter sido de coração. Infelizmente, isso acontece. E aí, esse Israel dentro do Israel, israelitas de verdade, bem como israelitas nominais. O que é um israelita nominal? É só no nome, não é na essência, é só no nome, é só lá na credencial, está lá, mas não é na vida, é só no nome. Assim também no transcurso da história da igreja, vemos uma igreja dentro da igreja, cristãos verdadeiros no meio de cristãos apenas de nome, nominais. E aí, mais uma vez, você acha que isso é exclusivo do nosso tempo? Não, irmãos. Na igreja que Jesus era pastor, Jesus disse, foi ele que disse, eu não escolhi 12, ele falando para a igreja dele, eu não escolhi 12? Sim, escolheu 12. Pois é, um de vocês é um diabo. Mas na igreja de Jesus, foi ele que disse, e ele sabia, e ele mesmo disse assim, olha, à medida que a igreja crescer, que ela vai crescer, a minha igreja vai crescer, vai avançar, vai se expandir, vai se espalhar, vai aumentar, aí vai crescer muito trigo, e vai crescer muito joio também, e a gente faz o que, Jesus? A gente arranca? Não, não arranca não, deixa crescer junto. E aí a gente vai fazer o quê? Sou eu que vou dizer quem é que tem que sair da igreja, deixar de sair? Você não ficar ali na porta, não, você não pode entrar aqui, você não pode vir para cá, você não pode. Sou eu que vou dizer isso? É você? Jesus diz, deixa crescer junto. Mas Senhor, deixa crescer junto. Mas quando chegar o dia, eu sei quem é quem, eu vou levar o trigo, o joio, eu separo e queima no fogo. Então, irmãos, vai dentro da instituição, você vai ver joio com trigo. Você vai ver joio dirigir culto, você vai ver joio cantar, você vai ver joio pregar, você vai ver joio profetizar, você só não vai ver joio ser arrebatado. Mas aí você vai ficar com vontade de arrancar o joio, deixa ele aí, deixa, mexe não. Porque tem muita gente olhando para esse joio e achando que ele é trigo. Se você tira ele, você derruba um monte de trigo, que ainda não está maduro, que ainda não alcançou a estatura perfeita, está começando a caminhar, pode abalar demais e ele, então deixa, pode deixar, eu sei que eu estou fazendo, Jesus dizendo, eu sei que eu estou fazendo, deixa crescer junto. Então a gente vê essa realidade, a gente deve continuar buscando fazer a diferença no meio de uma igreja, falo assim de forma generalizada, que se corrompe, que se mistura, que não se santifica, que não se separa. Nós não podemos ser influenciados por esse oba-oba, por essa confusão, essa bagunça aí.
Nós temos que continuar sendo trigo, sendo fiel, sendo verdadeiro, fazer parte do remanescente. O nosso compromisso é ser parte do organismo, ser corpo de Cristo, ainda que estejamos em uma organização que tem as suas falhas. Portanto, devemos distinguir entre a igreja invisível, composta dos verdadeiros cristãos, de todas as denominações, e a igreja visível, composta de todos os que professam ser cristão. Então você tem membros da igreja verdadeira, servindo aqui, servindo ali, servindo lá, servindo acolá, servindo na denominação A, na denominação B, na denominação C, na denominação D. Não é só os crentes dessa que vai, da outra não vai. Não. Tem crente fiel em vários lugares, e infiel também em todos os lugares. No final das contas, o dono da igreja, o cabeça, ele sabe quem é quem, e pode ficar tranquilo que ele não vai levar errado quem não deveria levar e deixar para trás quem deveria levar. Não, ele sabe exatamente quem é quem. A primeira, a invisível, é composta daqueles cujos nomes estão escritos no céu. A segunda, a visível, composta daqueles cujos nomes estão representados, registrados no rol de membro da igreja, na secretaria. Jesus fala claramente desta distinção na parábola do joio e do trigo, asseverando que haverá uma mistura de bons e de maus na igreja, até a sua vinda, quando a igreja será purificada e se fará separação entre o genuíno e o falso. É só lá naquele dia, irmãos. Até lá, tenhamos paciência e permaneçamos fiéis, lutemos, nos esforcemos para não se influenciar pelo joio, mas continuar sendo fiel até o toque da trombeta. Amém? Amém. Quantos são parte da igreja invisível? Diz amém. Amém. Isso. E também da igreja visível, diga amém. E quem vai, não vou perguntar de novo não, que você vai falar, terceira vez agora bateu o martelo, hein, pastor? Não vou falar não. Vamos encerrar a aula de hoje então. Muito obrigado por todos que se esforçaram, a você que está acompanhando a aula, que não pôde vir, mas está assistindo, ou que assistirá depois. Deus abençoe. Amanhã estaremos de volta para encerrarmos então o nosso livro 7, Eclesiologia. Amanhã alguém vai levar para casa este livro aqui, ó, irmão. O título assim é forte, você fica até assustado, mas o livro é extraordinário. A mensagem dele é extraordinária. O nome do livro é O Evangelho Maltrapilho. Eu não vou nem falar um pouco da sinopse do livro, vou deixar curioso. Mas é um livro muito bom. Esse autor aqui, ele tem escrito livros muito bons. É o Brennan Manning, eu acho que é assim que fala o nome dele. Ele escreveu um outro livro também que eu recomendo, não irei sortear, mas é O Impostor que Mora em Mim, ou que Vive em Mim, não me recordo agora. É um confronto também forte. Você lê aquele livro, parece estar olhando no espelho. O Impostor que Vive em Mim. Então, esse livro aqui também é muito forte. O Evangelho Maltrapilho vai ser sorteado amanhã. Eu vou entregar as provas amanhã desse livro que nós estamos encerrando, Eclesiologia. E aí, na próxima semana, permitindo o Senhor, na próxima quarta, começaremos o livro 8, Escatologia, o último livro desse ano, né, para fechar esse primeiro ano dos nossos 2 anos do curso. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te damos graça mais uma vez por essa aula abençoada que o Senhor nos concedeu, pela forma como falaste conosco. Eu tenho certeza que a tua palavra falou fortemente ao coração de cada um. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos ajuda a cada dia a viver a essência do genuíno e verdadeiro Evangelho, sermos membros do teu corpo, da igreja invisível, daqueles que estão arrolados no livro da vida no céu, que sejamos trigo. Ó Pai, que tenhamos a graça também de buscar outros que estejam enredados pelo engano, que estejam enredados, ó Pai, por um falso evangelho, que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos para resgatar a estes também, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos a Ti, pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas, não só hoje, mas até o dia da Tua vinda, em nome de Jesus.
e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus. E todos digam: Amém. Amém.